uma transformação e, às vezes, digo, com um custo bem, muitas das vezes, triste para mim, mas prazeroso também ao mesmo tempo, porque hoje eu confesso para os irmãos que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi conhecer quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque muitos, infelizmente, ainda em enganação, muitos ainda por falta de conhecimento, creio que da parte de Deus, os que são seus serão libertos. Amém? Eu convido os irmãos nesta noite para nós meditarmos nas Sagradas Escrituras, que está escrito em Tito, capítulo é o 2. Capítulo 2, Tito. É um livro pequenininho, depois de Timóteo, segundo Timóteo, é Tito. Então, como eu estava falando para os irmãos, compreender, como a palavra de Deus fala, o tamanho, a profundidade, a estatura de quem é Cristo é muito importante para o nosso crescimento. Então, saber quem é Jesus Cristo de fato, isso nos traz uma riqueza interior, motivacional, para a gente saber, não ter dúvida de quem é o verdadeiro Deus que nós estamos seguindo e servindo a Ele. E fazendo um parâmetro dos últimos tempos em que nós vivemos, eu venho analisando, não somente eu, mas creio que irmãos também têm percebido como as coisas estão, como está ocorrendo o mundo. Então, há aflições, há perseguições, há tristezas, e muitas das vezes a gente espera que o Senhor Jesus nos tire desse lugar, deste mundo. Temos que aqui não é o nosso lugar. Nós vivemos neste mundo como se nós vivermos, é como se fosse um animal fora do seu lugar, do seu. Então, assim que nós devemos viver neste mundo. É este sentimento que nós temos que ter. Se nós não vivêssemos aqui, ou seja, nós não somos daqui. Então, nós estamos num lugar em que nós, muitas das vezes, ficamos angustiados e tristes pelas coisas que estão ocorrendo nos últimos tempos. Então, a única solução para nossas vidas seria a manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, eu vou ler aqui a partir do versos 11, que diz: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia. Senhor nosso Deus e soberano, que o Senhor certifique essas palavras e pregue-as nos nossos corações, para que sentimos, Senhor, a sua presença nesta noite e que nós saímos daqui, Senhor, deste culto, com mais uma certeza de que o Senhor é tudo para nós. Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo.
Amém. Então, nós vemos aqui que nós temos uma esperança. É isso que nos motiva a vivermos ainda nesse mundo, vivermos por meio da fé, porque a fé é uma esperança, é ela que nos motiva a permanecer neste lugar. Eu lembro que Paulo, ele diz, em uma das suas cartas, que embora o seu desejo era estar com Cristo logo, mas ainda restava que ele executasse a obra que foi dada a ele a executar. Então, muitas das vezes, nós desejamos estar com Cristo, que Cristo venha logo, mas é necessário que tudo o que está escrito aconteça. E uma das tais é que todos aqueles que hão de ser salvos venha para a luz, venha para a salvação. Este é um dos cumprimentos da palavra para que o nosso mestre possa vir, porque ele mesmo disse que não perderia nenhum dos seus. Mas para que isso aconteça é necessário a pregação do evangelho, a pregação desta verdade, porque o mundo está corroído pelo erro, pelo engano. Nós estamos vendo as pessoas buscando satisfazer um prazer momentâneo e deixando a Deus de lado, muitas vezes, e deixando o Deus verdadeiro para seguir falsas religiões e doutrinas. Muitas das vezes porque ele oferece um prazer momentâneo, uma solução dos seus problemas momentâneos. Mas quando Jesus ele esteve aqui, e ele está aqui, mas manifestado em carne, ele pregou a respeito do reino dos céus. E o desejo que ele incitava no coração das pessoas era somente lá. Não incitou o prazer momentâneo desta vida. Então, esse sentimento nós temos que permanecer com ele como os irmãos do primeiro século. Nós vimos que os irmãos do primeiro século, o desejo deles era, como Paulo, estar com Cristo sempre, o mais rápido possível. E hoje em dia não é isso que nós estamos vendo. Muitas das vezes as pessoas colocam seus desejos nas coisas emergentes, nas coisas que perecerão nesta vida. Coisas que a traça corrói, coisas que o ladrão rouba. Então não há uma prioridade como havia e como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a buscar primeiro o reino dos céus. Nos últimos dias isso iria acontecer realmente. Mas pelo que eu digo, é para que essa palavra alcance aqueles que hão de ser salvos. Aqueles que hão de ser salvos ouvirão e seguirão a Cristo, o verdadeiro Deus. Então ele diz aqui que essa graça de Deus se manifestou a nós. Manifestou como? Em carne. Manifestou por meio de Jesus Cristo, no qual ele se deu a si mesmo para nos redimir, não para este mundo, mas para o vindouro. O desejo, a que é cativante, o desejo está no mundo vindouro. É onde nossas dores, nossos sofrimentos todos se acabarão. Não se vê mais, irmãos, as pessoas orando pela volta de Cristo, desejosos de ver a Cristo, ansiosos. Isso me remete a 2 Pedro ali 2:9. Ele faz uma alusão e uma comparação com aquele mundo, o mundo antigo que pereceram. As pessoas estavam também como estamos hoje neste mundo, querendo os seus prazeres momentâneos, as suas coisas que seriam urgentes,
mas não esperava a volta de Deus, a volta de Jesus, a salvação. E aí ele faz uma comparação. Naquele velho mundo, somente Noé e mais 7 foram salvos. Porque ele era justo. Então aqui nós vimos que a justiça se manifestou a nós. E assim como Noé, assim como também Ló, ele faz essa comparação em Sodoma, visto o justo Ló, a palavra de Deus diz que ele se afligia com aquela cidade que era corrompida. Você olha hoje nos dias atuais, a corrupção está tamanha, o pecado. Por que os servos de Deus não se afligem mais se somos justos diante de Deus por Cristo? Por que não temos mais esse sentimento de tristeza por ver o tamanho do pecado que está tomando essa terra? E ele diz que Jó se afligia todos os dias e Deus ouviu o seu clamor. Deus viu também a corrupção do primeiro mundo, a corrupção de Sodoma e Gomorra, e ele exerceu juízo. E a Bíblia diz que não será diferente. Por isso eu chamo a atenção para que nós possamos clamar a Deus. Senhor, não que nós já não estamos no reino, mas que o seu reino venha até nós, que o seu reino seja estabelecido, que a sua graça alcance aqueles que amam de ser salvos, porque eles não perecerão com os ímpios. Nós não pereceremos com os ímpios, porque a palavra de Deus diz que Deus sabe guardar os seus. O que eu falo é referente ao desejo que nós temos que ter como os irmãos do primeiro século. Nós vemos ali histórias paralelas à Bíblia, mas que também relata o que aconteceram com aqueles irmãos do primeiro século. Dizem que ele ia para as masmorras, que eles iam para a morte com um olhar feliz, mas porque a morte não separaria do seu Deus, só aproximaria cada vez mais. A única coisa que a morte pode fazer conosco é nos aproximar mais de Deus. Nós não estamos perdidos. Nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos o caminho. Nós temos essa verdade e nós temos a vida. Então, quando eu vim compreender o tamanho, a largura e o comprimento e a profundidade de quem é Cristo, eu vi que não há outro a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 4 anos, irmãos, eu fiquei estudando uma determinada denominação e eles nunca me falaram, eu nunca compreendi de fato quem era o verdadeiro Deus. Então, quando essa verdade veio até mim, eu comecei a ter curiosidade de entender e de saber quem é Jesus Cristo. Porque até então eu sabia que Jesus Cristo era só o Filho de Deus. Mas eu não compreendia a dimensão de quem era o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então eu tive curiosidade de compreender qual o tamanho de Jesus. Eu sei que ele é a origem de tudo. Eu compreendi que sem ele nada que nós conhecemos, visível e invisível, teria sido feito. Porque tudo foi feito por ele e para ele são todas essas coisas. E quando eu compreendi isso, eu fiquei maravilhado. Porque eu compreendi, eu tive a certeza da minha fé. Porque quando se não sabe quem é
o único Deus, você fica uma fé dividida. Você não tem a capacidade de entender. Uma hora eu oro para um, outra hora eu oro para outro, outra hora eu não sei quem está falando comigo. É uma fé dividida e não é firmada. Mas quando eu passei a compreender quem é o verdadeiro Deus e a sua salvação gloriosa, eu fiquei maravilhado, de tal forma que hoje, eu, quando eu tenho uma oportunidade, eu quero falar sobre esse Deus. Porque a palavra de Deus diz que esse Deus se manifestou em carne, cheio de glória e verdade. Jesus Cristo é a imagem daquele Deus que muitos só ouviram falar por voz, mas ele se manifestou em carne. E manifestado em carne, ele comprou nós e deu a si mesmo para que nós hoje tenhamos a vida eterna. E se nós temos essa vida eterna, sabemos para onde vamos, porque muitos irmãos não entendem, não sabem para onde vão até hoje, não têm a sua certeza, então não tem fé. A fé é a certeza. Experimente perguntar para algumas pessoas: você tem certeza? E muitos, embora que muitos digam que têm a certeza, mas ele não tem um motivo. E nós temos a certeza e o motivo pelo qual seremos salvos. E o nosso motivo é a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é muito maravilhoso compreender isso. E a unicidade, ela é algo muito simples de entender. Mas é necessário um fator: a revelação de Jesus Cristo. Ele diz que se revelaria aos seus. Muitas das vezes nós ficamos afligidos em nosso coração de tentar fazer com que os outros entendam essa verdade, entenda como é e quem é Jesus Cristo, o que ele fez, o que ele faz e o que ele há de fazer, mas muitos não têm essa capacidade de entender porque não há uma revelação. Isso nós temos que entender, que Deus se revela a quem ele quer. E nós ficamos tristes que muitas das vezes os nossos familiares não compreendem. Mas nós vimos o exemplo, irmãos, do primeiro mundo foi 8. Às vezes nós ficamos afligidos porque queremos estar arrodeado de pessoas, multidões, e nem sempre será assim. Sodoma e Gomorra foi apenas Ló e as suas duas filhas. A saber, a sua esposa olhou para trás, como nós vimos os irmãos falando. Não retrocedei na caminhada, não olhais para trás. Se Deus mostrou o norte, esse caminho é esse caminho. Nós devemos caminhar até o fim. Está escrito: aqueles que desistem para a perdição, mas aqueles que continuam para a glória de Deus, para a salvação eterna. Então, esse sentimento que nós temos que ter em nosso coração, de buscar o reino todos os dias, de avançar nessa caminhada, para juntos nós encontrarmos o nosso Salvador. Aqui nós vemos que ele está, aqui no capítulo 13, diz: aguardando a bendita, a esperança da manifestação. Porque isso, quando isso acontecer, irmãos, é a conclusão da nossa jornada. É que nem Paulo diz:
Se nós formos antes que essa manifestação ocorra, mas que escrevemos como Paulo diz: completei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos sempre, irmãos, ter essa esperança, ter esse desejo de sair deste mundo. Se há alguma coisa neste mundo que nos alegra, é tudo aquilo que Deus colocou para nós. Porque as coisas que este mundo nos oferece, muitas das vezes, parece ilusório. É ilusório. É enganação para que nós nos desprendemos do verdadeiro foco. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então, que nós possamos dizer: nossa casa não é deste mundo. A nossa vida não pertence mais a este mundo. Senhor, arranca de nós esse desejo de permanecer aqui. Arranca de nós o desejo de fazer as coisas que não seja para o seu reino, mas que nós venhamos ter o mesmo sentimento que tínhamos nossos irmãos, a coragem que tinham nossos irmãos de enfrentar até a morte por causa deste reino, por causa da promessa de que Jesus Cristo nos deu, a sua promessa. Mas para que isso nós chegamos até esse reino, nós podemos compreender também que é necessário nós permanecermos puros, zeloso das boas obras, até o fim. Porque muitos não têm ligado para as suas boas obras, o que anda fazendo no meio a uma sociedade corrompida. Mesmo Sodoma estando num estado deplorável de pecado, a palavra de Deus diz: e o justo Ló. Então ele permanecia justo diante dos olhos de Deus. Mesmo aquela nação, aquele primeiro mundo, ele viu justiça em Noé. Então nós temos que permanecer com essa justiça em nossos corações, com toda boa obra, zeloso da palavra de Deus, não entregando, não vivendo de qualquer jeito. Às vezes nós perguntamos por que as pessoas não aceitam essa palavra, essas doutrinas, mas é porque as pessoas não querem ser zelosos, não querem as doutrinas. Elas querem o que Deus pode fazer por elas. Elas só querem a mão de Deus, mas não busca a sua face. Não busca a sua justiça. Quando Deus manda buscar o reino, ele também diz: buscai a sua justiça. E nós vemos um povo que muitas das vezes eles falam do amor de Deus, mas negam a sua eficácia. Negam a sua justiça. Quando é para desprender deste mundo, elas negam. Então não pense que quando tem doutrina bíblica há uma aceitação. Não há. Só aqueles que foram chamados por Jesus Cristo mediante a sua revelação é que hão de aceitar as suas doutrinas. Nós vemos no capítulo 2, nós vemos de 2 Pedro, como a nação dos últimos dias seriam vaidosos, idolatrias, facciosos, pessoas que não respeitariam mais seus pais, ambiciosas. Então é chegado o reino de Deus, é chegada a hora. Não há mais tempo
para nós desistirmos ou pensar em desistir. É tempo de nós buscarmos cada vez mais esse reino e a sua justiça, porque Deus tomou nós pela mão e disse: Este é o meu povo que eu comprei com o meu próprio sangue. Então nós devemos honrar o compromisso sempre quando Deus nos tomou pela mão. A carta também nos diz que nós andávamos como ovelha perdida, andávamos perdidos, mas Deus nos chamou para a redenção. Merecíamos? De maneira nenhuma. Nós não merecemos até hoje. Muitas das vezes somos ingratos. Muitas vezes nem lembramos do que Deus fez por nós. Muitas das vezes nós deixamos esquecer essa salvação gloriosa. Porque, irmãos, do que Deus nos tirou, do que Deus nos libertou, é muito grande. Então, aqueles que irão se perder, infelizmente, mas é a vontade de Deus. Se Deus não se revelar, eles nunca serão libertos. Mas se nós levarmos esta verdade, esta palavra a todas as nações, mas sabendo nós que nós não temos o poder de salvar ou de convencer, mas entregar na mão de Deus e exercer o trabalho que foi cabido a nós, que foi entregue. Aí Pedro também ele diz que cada um fique naquilo que foi colocado para fazer, ou seja, cada um na sua devida função ou para que foi chamado, e assim nós permaneceremos firmes, se é diácono, se é para oração, se é para louvor, que nós continuamos firmes até a manifestação. Mas o que eu quero falar nessa noite, irmãos, é que nós temos que ter esse desejo que o reino de Deus venha até nós, que Jesus venha nos tirar deste mundo, porque esse é o desejo daquele que é justo. Viver num mundo, irmão, de injustiça, o que está acontecendo, pessoas morrendo de fome, crianças morrendo na guerra, todo lugar que nós olhamos, há uma destruição das pessoas. E isso, pelo senso de justiça que há em nós, nos deixa triste, tem que nos deixar triste e orar por essas pessoas, e orar para que Deus faça justiça. É esse sentimento que nós temos que alavancar, que cativar em nós e pedir a Deus, ó Senhor Jesus, que o Senhor venha, como diz Paulo, Maranata. Então, irmãos, esta é a mensagem desta noite que eu trouxe para compartilhar com os irmãos. E que nós possamos permanecer firmes até a bendita aparição do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu sou muito grato por estar participando com os irmãos e estarei participando cada vez mais, se assim eu tiver oportunidade, tá bom, irmãos? E às vezes tem outro serviço, tem a obra daqui, e quando eu tiver oportunidade eu estarei com os irmãos. Mas desde já eu quero pedir a Deus que abençoe cada um dos irmãos que podem participar conosco e que nós permanecemos unânime em uma só fé. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus Cristo.
Encerramento, pastor Tim. Paz do Senhor Jesus aos irmãos. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém. Tá muito ruim aqui. Eu tô tentando me encontrar aqui na live, não tô me achando. Maravilha. Deus que abençoe nosso irmão, a palavra, né? O testemunho também que foi dado pela irmã. Espero que o Senhor Jesus possa abençoar a todos. Vamos fazer mais uma oração de agradecimento, né, ao Senhor. E depois as bênçãos finais, e vamos estar encerrando, né? Vamos falar com o Senhor Jesus. Amado eterno Deus, mais uma vez na tua presença, nós queremos te agradecer por mais esse encontro glorioso, Senhor. Aonde o objeto principal, o foco foi o teu nome, Senhor Jesus. Render a ti toda a honra e glória, render a ti, Senhor Jesus, todo o nosso reconhecimento pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Como a tua palavra tem dito, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por ter sido tu e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Continua abençoando a cada um dos irmãos, em todos os lugares aonde se encontram, Senhor, aqueles que não puderam estar conosco nessa noite. Esperamos, Senhor Jesus, que numa próxima oportunidade possamos estar reunidos novamente. Senhor, essa é a palavra que nós dirigimos a ti e pedimos em teu santo e bendito nome. Amém. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. Muito maravilhoso. Esperamos que numa próxima oportunidade possamos estar novamente reunidos aqui, em nome do Senhor Jesus. Deus que abençoe a todos em nome do Senhor. Amém. Lembrando que tem culto em Mirassol sábado, pelo pastor Sinomar. Olha, irmãos, culto em Mirassol, não podemos, os irmãos estão aí na região, não perca, hein? Vai ter muitas bênçãos lá. Amém. Vamos convidar já o irmão Daniel para se fazer presente, a irmã Ruth, para que esteja lá louvando o Senhor Jesus. Deus que abençoe os irmãos. Deus abençoe.